Você já se perguntou como é viver a experiência de ter um novo parceiro depois dos 60 anos? Para muitas pessoas, essa possibilidade parece distante, até improvável, mas a realidade é que ela existe, acontece mais do que se imagina e pode trazer benefícios imensos para a saúde, para a autoestima e para a vida como um todo. Hoje nós vamos falar sobre sexo com novos parceiros após os 60, um tema que envolve emoção, cuidado e, acima de tudo, prevenção. E já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ficar comigo até o final, porque você vai perceber que nunca é tarde para viver novas histórias, novas conexões e até redescobrir o prazer. Existe um mito muito grande de que depois de certa idade, a vida íntima se encerra, mas o tempo tem mostrado exatamente o contrário. Homens e mulheres acima dos 60 estão se abrindo para novas relações, para novos vínculos e até para novas experiências. Isso não significa simplesmente buscar um parceiro para o sexo, mas sim se permitir viver novamente a troca, o carinho, a intimidade e o toque de alguém que desperta desejo e afeto. Essa descoberta pode ser transformadora, porque muitas vezes vem acompanhada de maturidade, de autoconhecimento e de liberdade emocional que antes não existiam. Mas aqui entra um ponto delicado. Começar uma relação íntima com um novo parceiro depois dos 60 envolve emoção, saúde e responsabilidade. Não basta apenas se entregar ao momento. É preciso também pensar nos aspectos que garantem segurança, equilíbrio e bem-estar. E isso não tira a beleza da experiência, pelo contrário, torna tudo mais consciente, mais verdadeiro. O aspecto emocional é um dos mais importantes. Muitas pessoas, após os 60, viveram longos casamentos, tiveram perdas, separações ou simplesmente decidiram recomeçar. Estar diante de um novo parceiro nessa fase da vida é, ao mesmo tempo, empolgante e desafiador. Empolgante porque abre espaço para redescobrir sentimentos que pareciam adormecidos. Desafiador porque também desperta inseguranças. Será que vou ser aceito? Será que meu corpo, que já mudou, vai agradar? Será que eu ainda sei me entregar? Essas perguntas são comuns, mas a boa notícia é que a maturidade também traz consigo uma grande vantagem: a capacidade de viver sem tantas comparações e cobranças. E sabe o que é curioso? Muitos relatos de pessoas que viveram essa experiência mostram que o sexo com novos parceiros após os 60 pode ser mais satisfatório do que em fases anteriores da vida. Isso porque já não existe a pressa da juventude. Não há a mesma pressão de desempenho e, em muitos casos, a relação é construída com mais diálogo e mais clareza sobre o que se deseja. A maturidade traz a liberdade de não precisar impressionar, mas apenas viver o momento com autenticidade. Mas, junto da emoção, também vem a necessidade da prevenção. E aqui está um ponto que muitas vezes é esquecido. Mesmo depois dos 60, ainda existem riscos de doenças sexualmente transmissíveis. O uso de preservativo continua sendo fundamental. Muitos acreditam que essa é uma preocupação apenas dos jovens, mas a realidade é que a prevenção não tem idade. Se a abertura para novos parceiros existe, a responsabilidade com a própria saúde também precisa estar presente. Além disso, exames regulares e consultas médicas fazem parte desse cuidado. Não se trata de criar medo ou barreiras, mas de garantir que a experiência seja saudável e prazerosa em todos os sentidos. Afinal, não existe nada melhor do que viver a intimidade com tranquilidade, sabendo que o corpo está protegido e preparado. E claro, não podemos esquecer da autoestima. Viver algo novo nessa fase exige confiança, e essa confiança nasce do cuidado com si mesmo. Alimentação, exercícios, sono de qualidade e até pequenos gestos de autocuidado, como escolher uma roupa que valoriza, cuidar da pele, do cabelo, fazem diferença. Quando você se sente bem, o desejo floresce e o encontro com o outro se torna muito mais natural. Então, se você já viveu ou pensa em viver uma nova relação íntima depois dos 60, saiba que não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é uma escolha saudável, humana e legítima. O que realmente importa é que seja feito com respeito, cuidado e consciência. E se você está comigo até aqui, comenta a palavra renovação nos comentários.
Porque é exatamente isso que novos encontros podem representar. Um sopro de vida, um recomeço, uma chance de viver o prazer de forma mais madura e responsável. Nos próximos minutos, nós vamos aprofundar essa conversa. Vamos falar de como lidar com as emoções que surgem nesse processo, das inseguranças que podem aparecer, das formas de fortalecer a saúde e da importância da prevenção. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode abrir uma nova perspectiva para você sobre o que realmente significa viver a intimidade após os 60. Quando falamos em começar uma relação íntima com um novo parceiro após os 60, não podemos deixar de lado a parte emocional. Esse é, sem dúvida, um dos aspectos mais intensos e transformadores dessa fase da vida. Muitas pessoas chegam até esse momento depois de grandes mudanças, um divórcio, a viuvez, ou simplesmente a decisão de recomeçar. Isso significa que a bagagem emocional já é enorme, mas também significa que existe uma chance única de viver algo com mais consciência, mais calma e mais autenticidade. É natural que inseguranças surjam. Você pode pensar: será que eu ainda sou atraente? Será que vou ser aceito com o corpo que tenho hoje? Será que sei me entregar depois de tanto tempo? Essas perguntas fazem parte, mas é justamente aqui que entra a força da maturidade. Aos 60, você já não precisa seguir padrões impostos, já não está preso à busca de aprovação constante. O que conta agora é a verdade da conexão, o desejo de estar junto, de compartilhar momentos e de viver a intimidade de forma sincera. Outro ponto importante é que novas relações nessa fase costumam ser construídas com mais diálogo, diferente da juventude, em que muitas vezes o impulso fala mais alto. A maturidade traz a clareza de que conversar sobre sentimentos, expectativas e até sobre limites é essencial. E esse diálogo não tira a magia do momento, pelo contrário, fortalece a confiança, diminui a ansiedade e abre espaço para que a intimidade floresça sem pressões. Também é comum que o reencontro com a intimidade desperte emoções que estavam adormecidas. Um simples toque, um beijo, um gesto de carinho pode trazer de volta lembranças, sensações e até medos antigos. Mas isso não deve ser visto como obstáculo. Pelo contrário, é sinal de que o coração ainda está vivo, pronto para sentir. E permitir-se sentir é um dos maiores presentes que alguém pode dar a si mesmo nessa fase. E não podemos esquecer que cada nova relação é também um exercício de autoestima. Estar diante de um novo parceiro significa, de certa forma, se apresentar novamente. Mostrar quem você é hoje, com suas histórias, suas marcas e sua verdade. Esse processo pode ser libertador porque tira o peso da comparação com o passado e abre espaço para a aceitação do presente. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você deixou de se permitir por medo do julgamento? Quantas oportunidades de conexão foram perdidas porque você acreditou que já não era mais tempo? O fato é que nunca é tarde para recomeçar. O coração não conhece calendário, e a intimidade pode renascer em qualquer idade, desde que exista coragem para se abrir. Então, se você está acompanhando este vídeo até aqui, comenta a palavra coragem aqui embaixo, porque é exatamente isso que novos encontros exigem. Coragem para enfrentar inseguranças e coragem para viver plenamente. E não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque na próxima parte nós vamos falar de um ponto fundamental: os cuidados com a saúde e a prevenção que tornam essa experiência ainda mais segura e prazerosa. Quando o assunto é sexo com novos parceiros depois dos 60, falar de saúde e prevenção é indispensável. Muitas pessoas acreditam que os cuidados devem existir apenas na juventude, mas a verdade é que eles continuam sendo fundamentais em qualquer idade. E já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque essas informações podem fazer toda a diferença para que você viva a intimidade de forma segura, prazerosa e tranquila. A primeira coisa que precisamos lembrar é que doenças sexualmente transmissíveis não têm idade. A maturidade não protege ninguém de infecções como HIV, sífilis, gonorreia, HPV e tantas outras. Com o aumento do número de pessoas se relacionando em idades mais avançadas,
Os médicos têm observado também um crescimento desses casos entre pessoas acima dos 60. Isso acontece porque muitas vezes há uma falsa sensação de segurança. Como não existe mais preocupação com gravidez, muitos deixam de usar preservativo. Mas o preservativo continua sendo a principal forma de proteção. Outra medida importante é manter exames regulares. Consultas de rotina com médicos urologistas e ginecologistas não servem apenas para checar a saúde geral, mas também para garantir que tudo esteja bem no campo da vida íntima. Exames de sangue, check-ups hormonais e até avaliações de circulação podem ajudar a prevenir problemas que impactam diretamente o desejo e o prazer. Estar com a saúde em dia significa viver a intimidade sem medos e com mais confiança. Além disso, precisamos falar sobre medicação e doenças crônicas. Muitas pessoas acima dos 60 usam remédios para pressão, diabetes ou colesterol, e alguns desses medicamentos podem afetar a libido ou a função sexual. Conversar com o médico sobre alternativas ou ajustes pode ser decisivo para manter uma vida íntima satisfatória. Jamais tenha vergonha de falar desse assunto na consulta. Cuidar da sexualidade também é cuidar da saúde, e não podemos esquecer da prevenção emocional. Sim, porque saúde não é só física. Ao se envolver com um novo parceiro, é importante alinhar expectativas, conversar sobre sentimentos e respeitar os próprios limites. A prevenção emocional é o que evita frustrações, mágoas e até relacionamentos abusivos. A maturidade traz a sabedoria de identificar o que faz bem e o que não faz, e isso deve ser colocado em prática sem medo de dizer não, quando for necessário. Outro ponto essencial é cuidar do corpo de forma integral. Alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e boas noites de sono não são apenas conselhos gerais de saúde, eles têm impacto direto na vida íntima. Uma boa circulação, por exemplo, favorece a resposta sexual. O equilíbrio hormonal, que pode ser alcançado com hábitos saudáveis ou, em alguns casos, com acompanhamento médico, também influencia o desejo e a disposição. Ou seja, quanto mais você cuida de si, mais preparado está para viver experiências novas e prazerosas. Agora eu quero que você pense: será que você tem dado a devida atenção a esses cuidados? Muitos acreditam que a intimidade depois dos 60 deve ser guiada apenas pelo improviso, mas a verdade é que planejamento e prevenção tornam a experiência mais segura e muito mais prazerosa. Se você está comigo até aqui, comenta a palavra cuidado nos comentários, porque viver novas relações com responsabilidade é a chave para que o prazer dure muito mais tempo. E claro, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque na próxima parte, nós vamos fechar essa conversa com reflexões inspiradoras sobre como viver novas experiências com liberdade, segurança e alegria depois dos 60. Chegamos à parte mais inspiradora dessa conversa. Entender que viver novas experiências após os 60 não é motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Muitas pessoas carregam o peso da culpa, achando que a intimidade nessa fase é algo errado ou desnecessário. Mas a verdade é que a sexualidade faz parte da vida em todas as idades, e ter novos parceiros pode ser um capítulo de renovação, alegria e autodescoberta. E antes de continuar, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, porque essa mensagem precisa alcançar quem ainda tem medo de se permitir. Viver a intimidade com um novo parceiro depois dos 60 é mais do que desejo físico, é reafirmação da vida, é provar para si mesmo que o coração continua capaz de sentir, que o corpo continua capaz de responder e que a alma continua aberta para receber carinho e prazer. Cada novo encontro é também um recomeço, uma chance de redescobrir o toque, de explorar novas formas de conexão e de experimentar sensações que talvez estivessem adormecidas. E aqui está um ponto muito importante. Não se trata de comparar o presente com o passado. Cada fase da vida tem sua beleza, suas particularidades e seus encantos. Viver a intimidade agora é diferente, sim, mas pode ser ainda mais rica porque vem acompanhada de maturidade, autoconhecimento e liberdade. Já não existe a pressa de provar nada para ninguém.
Existe apenas a vontade genuína de sentir e viver. A liberdade nessa fase é um dos maiores presentes. Liberdade para escolher quem você quer ao seu lado. Liberdade para dizer sim, mas também para dizer não. Liberdade para se colocar em primeiro lugar e não aceitar menos do que merece. É essa liberdade que torna a intimidade mais leve, mais autêntica e, muitas vezes, mais prazerosa do que nunca. Mas junto com a liberdade vem a responsabilidade. Viver novas experiências exige cuidado com a saúde, respeito consigo mesmo e com o outro, diálogo aberto e prevenção. É essa combinação que garante que o prazer não seja passageiro, mas sim duradouro e saudável. E quando a liberdade e a responsabilidade caminham juntas, o resultado é plenitude. Agora eu quero que você reflita. Quantas histórias ainda podem ser escritas depois dos 60? Quantas conexões podem nascer? Quantos sorrisos podem ser compartilhados? Quantos momentos de prazer ainda podem ser vividos? O tempo não é inimigo, ele é companheiro. E quando usado com sabedoria, pode transformar cada encontro em uma experiência única. Se você chegou até aqui comigo, comenta a palavra liberdade nos comentários, porque é exatamente isso que viver a intimidade após os 60 representa. Liberdade de ser, de sentir e de viver sem medo. E não esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós vamos continuar trazendo conteúdos que quebram tabus, fortalecem a autoestima e mostram que maturidade é sinônimo de vitalidade. O prazer não tem idade, e você merece viver cada instante dessa fase com plenitude, saúde e alegria.